Olá! First of all, I would like Em to primeiro lugar, eu congratulate gostaria de dar os Roberto on his parabéns ao 20 years in Roberto, our ao relationship. a nossa relacionamento de I can't tell 20 you how anos. much, it means to us to have Isso quer dizer the muito para number of nós. people and Tantas organizations that he has pessoas e helped by organizações using que Hogan pudemos and ajudar por spreading the word meio and da making the Hogan, brand known here, fazendo a and the marca ficar personal cada vez relationship that we have mais with him conhecida. and A his relação wife pessoal, claro, que nós is a very temos good com o Roberto partnership. e com sua esposa é realmente muito Congratulations. especial. Parabéns. Okay. I'm gonna get started here. Vamos começar então. Are you doing them? E se perguntarmos aos funcionários, se pedirmos aos funcionários, os empregados, que avaliem os seus chefes? Os empregados dizem 2/3 da força de trabalho global está completamente alienada e desengajada. 65 a 75%. Um supervisor, por exemplo, de trabalhadores, 2 de cada 3 vão dizer: Ih, o meu chefe é a pior parte do How's meu that make dia. you feel? No, Imaginem como a I gente think it's se sente, não é? intentional though. That's why we have development, right? Não é So intencional, por isso 65% temos of o the U.S. desenvolvimento, não é? workforce say that the worst and most 65% stressful dos part of their trabalhadores nos job Estados is Unidos their dizem que a boss, pior their parte do seu leader. trabalho é o seu chefe. But 100% of the workforce say that at some time in 100% their dos life empregados dizem que em they have algum had an momento da sua insufferable vida boss. já tiveram um líder So it's clearly a insuportável. problem, right? So É um CEOs are problema, não é? working on it. Então, os CEOs It's a estão very big concern, trabalhando, but they're estão not muito seeing that they've got a preocupados, long, strong mas não bench that percebem que great tem leaders can build realmente on organizations. uma We ask sucessão employees bem to really organizada. Perguntamos aos probably know funcionários better than the CEOs because que they're sabem experienced isso in mais do que investing in qualquer leaders CEO, such porque as estão this, lá and no they dia a say dia. don't have great Perguntamos aos leaders in their empregados e eles dizem: organization. Ih, não temos bons líderes na nossa So what organização. shall we do? Bom, o que nós vamos fazer com isso? Well, I'd like to start Eu with, I always gosto like de to begin things começar with the end in mind. So tentando if you entender can o define objetivo. Então, leadership, será que right? nós So estamos you're doing a definindo lot of liderança development of different corretamente? leaders, Estamos fazendo o private desenvolvimento dos organization diferentes líderes, managers, de but what are you organização, de developing them gestores, to do? mas o que Have you nós thought estamos about what leaders desenvolvendo you para que actually eles want their façam? leader in your O que organization nós to do? queremos que os líderes façam nas So we nossas have a definition of organizações? leadership at Hogan Nós temos uma that definição we, de that we, liderança na that we feel Hogan flies in the face que nós of, acreditamos of que the é traditional definition bem of leadership. clara e So they said, diferente da take the definição traditional tradicional. view. Pegamos a They'll visão say tradicional e eles definition vão of a dizer que leader a definição de is the líder person é in uma charge. pessoa que está na We say liderança, that que é o leader is a person who responsável. can build Para teams and nós, people who build a teams. liderança é uma pessoa que forma The times. goal of the leader is O to get to the papel do top of the líder é organization chegar in ao a topo da in a organização, traditional numa definition. definição The tradicional. goal of the O leader in Hogan's objetivo definition do líder na is definição da someone Hogan that will é build alguém productive que vai teams, formar equipes help the team produtivas, que vai help the ajudar as team equipes, perform. não é, a se desenvolverem. Estou Help aqui your meio, team perform. assim, tendo dificuldade em falar, The key diz attributes ela. of a leader: Quais são os atributos traditional chaves do view, líder? Uma visão charisma, and tradicional confidence. Right? The e charismatic confiança. leader is O líder all over the place. carismático, não é? É sempre But in assim. our role, in our Mas no world, nosso the mundo key da Hogan, attributes os really are principais humility atributos são and competence. humildade e competência. If you look at focus, Se nós the olharmos no traditional view foco, is a centered visão on self. How tradicional do I get é up there? How do I become the autocentrada, como CEO? eu How me do I torno become the CEO, manager como of an eu important me business unit? torno o But the gestor focus dessa really should unidade. be in Mas o people. foco deve ser na equipe. Wait. The focus really O should be on foco the team, right? It deve shouldn't be ser on the na individuals who equipe, rush up nos the ladder. indivíduos, não é? It should be, once again, Deve how ser is the mais team uma vez developing? How are they como a equipe contributing to the está se organization? desenvolvendo, como esse time contribui In a para a traditional organização. view, I think they E numa think visão leadership tradicional is de normative. liderança, eles acham que uma You boa are. liderança é In our view, normativa. we Ah, think tá tudo bem. it's the Nós exception. achamos que é a Not exceção. you find good Nós leadership não achamos que há everywhere. uma boa liderança em todos os lugares que buscamos. So how do we define E leadership? como nós podemos definir Leadership então a is really, liderança? for us, Liderança evaluated para in the nós terms é of the avaliada em performance of the termos team, de not desempenho da equipe leadership e status. não no It's more status do about líder. the Tem leader mais a providing ver a com o resource to the group, líder que supporting the oferece um group, training the recurso, group, helping the habilidade, group que accomplish its treina, que goals, ajuda o rather than grupo a a source of alcançar os seus privilege. objetivos e não uma forma de And good privilégio. leaders build effective Os bons teams, líderes criam as you equipes might guess, efetivas. bad leaders destroy them E, and destroy obviamente, companies. os líderes ruins destroem times e empresas. So I'm going to talk a little bit about Eu gostaria selecting de falar um leaders pouco sobre a and seleção dos what I'm focusing líderes, on are leaders e that o are meu already in the foco são organization, líderes that que have been já selected estão na into high organização, potential que programs, foram although I do selecionadas believe we em select good leaders programas, before they get into e your acredito organization. que nós temos até que So, selecionar líderes antes que eles cheguem na organização, não é? so if the selection process O is processo de seleção, well, I think in
talvez não esteja bem desenvolvido, esteja defeituoso realmente, porque somente 56% das empresas têm um processo formal de seleção. E dentro deste processo, muitos não têm boas práticas para identificar os candidatos, eles não usam padrões ou critérios científicos de seleção. Muitas vezes há problemas também de alocação de recursos, os recursos necessários para fazer uma boa seleção. Pensando um pouco nos processos de seleção, 56% dizem que não tem um processo formal. 74% das empresas usam um processo de seleção por meio simplesmente de indicações. O líder da organização vai selecionar quem que vai ser desenvolvido e que tem um potencial, mas não é selecionado baseado naquilo que seja, claro, eu espero que seja uma boa performance, mas é mais do que isso. Eles não usam uma avaliação objetiva, eles simplesmente indicam, esse daqui vai ser um bom líder. E muitas vezes a maioria dos candidatos é aquele que surgem, sabe, que aparecem. E eu vou falar sobre a diferença entre aqueles que aparecem que realmente têm efetividade. Agora deu certo, né? A troca dos slides. Se nós falarmos um pouco sobre esse surgimento, essa emergência do líder, e todo mundo tem isso, tem colegas, não é, que simplesmente gastam o seu tempo fazendo networking. Eles querem saber como as coisas estão acontecendo na sua região, na outra organização, ligam para o chefe, falam: nossa, que trabalho ótimo que você está fazendo. É networking. Eles são políticos, eles são bons em autopromoção e nós também vemos como resultado desse trabalho que eles são rapidamente promovidos, eles escalam realmente a carreira, não é? Agora, os eficazes são aqueles que estão com as equipes, que fazem a gestão dos times, são pessoas humildes e promovem as pessoas da equipe, mas não a eles mesmos. E muitas vezes são pessoas que são deixadas de lado, são negligenciadas. Foi realizado um estudo por Fred Lewson. Ele fez todo um livro sobre isso e, durante 2 ou 3 anos, ele realizou um estudo com 57 organizações e acompanhou os líderes dessas organizações. E a pesquisa foi observar os líderes efetivamente, não é? E documentando o que os líderes faziam diariamente. E no final, as informações então foram compiladas. E, a partir disso, os autores desenvolveram 2 grupos. Somente 10% do que eles faziam era em comum. Havia um grupo de líderes que passavam todo o seu tempo trabalhando com suas equipes, orientando as equipes, fazendo coaching, realizando o trabalho do trabalho. E havia um segundo grupo que simplesmente fazia a gestão dos outros, o networking. Como eu disse, eu sei que vocês podem reconhecer indivíduos assim em suas organizações, tenho certeza disso. Se nós não usarmos o processo somente de indicações e selecionarmos os candidatos que são automaticamente emergentes, será que não volta aquele começo, né, que nós vimos? Pouca efetividade dos líderes, fica tudo ali dentro. Agora, como é que nós podemos fazer uma melhor seleção de líderes nestes programas? Primeiro, ter certeza de que nós temos um processo de seleção padronizado, usando as mesmas ferramentas para avaliação de todos os potenciais candidatos e candidatas. É importante selecionar candidatos em vez de simplesmente ter a sua indicação feita por alguém da organização. Nós temos que usar assessments com validação científica, que vai nos dar informações mais objetivas. O foco, que é raramente feito, deveria ser feito o tempo todo. Focar nos times, na performance dos times daqueles candidatos. Mesmo com processos padronizados, raramente as pessoas olham o desempenho das equipes que são gerenciadas por aqueles potenciais líderes e focar realmente nos candidatos que são ali potenciais futuros líderes e não somente naqueles que emergem do nada.
Eu falei a todos que os programas de liderança parecem estar quebrados, não é? Comprometidos. Agora, nós temos que começar a partir de um objetivo. Se pensarmos em foco, qual é o foco dos programas? A modinha, tendências atuais, grades, pontos fortes, matriz. E alguns querem simplesmente focar nessa moda. Mas o que acontece? Não há nada científico por trás, não há nada que pode ajudar. As empresas gostam porque parece que ficam super modernas quando usam isso, mas não é o que acontece. As pessoas talvez não gostem quando eu diga isso, mas praticamente todos os programas de desenvolvimento de liderança se baseiam em modelos de competências. E talvez sempre as pessoas usem modelos de competência, mas qual é o problema disso? Os modelos de competência, eles são desenvolvidos por executivos que chegam na organização, que há toda uma seleção arbitrária, né? As competências mudam frequentemente, são desenvolvidos pelos executivos atuais daquela empresa e parece ter uma solução única que se adapta a todo mundo. Não é assim, né? Quer dizer, como é possível? Você pode fazer uma apresentação, escrever um e-mail, quer dizer, há uma série de coisas muito específicas e diferentes. E aqueles que conhecem a metodologia Hogan, nós temos que usar dados científicos. As nossas avaliações, os nossos assessments são baseados em dados, em ciência, ao passo que a maioria dos modelos de competência não. E o terceiro ponto, que eu acredito ser uma dificuldade dos vários programas de liderança, de desenvolvimento de liderança, é o que estão medindo. Sim, às vezes o comprometimento já é desde o começo, mas às vezes também a avaliação. Como é que nós podemos avaliar? A gente sempre pergunta, né? A temperatura da sala está boa, o almoço foi bem servido, uma experiência de serviços, não é assim que nós avaliamos? Então, nós temos que perguntar. Nós perguntamos, por exemplo, se o supervisor está fazendo uma avaliação mais positiva depois de uma avaliação de um treinamento de liderança. Num programa, um participante fez parte de um curso centrado no instrutor e depois perguntaram como é que foi. Falou, eu fui para casa, depois fiquei bem. Enfim, nós temos que pensar quais são as medidas e se as medidas não forem objetivas, nós estamos avaliando o seu desempenho. Como deveria ser um programa adequado? Bom, ignorem as tendências, esqueçam os modismos. Às vezes, algumas tendências podem até indicar que nós estamos ali bem na vanguarda, mas não vão nos ajudar a selecionar bons líderes. Nós temos que usar avaliações ou assessments. Roberto, mudando esse slide rápido. Nós temos que usar métricas que são reconhecidas profissionalmente, que focam a liderança. E o importante são os comportamentos: confiança, competência, visão. Uma lista bastante longa, claro, de comportamentos. Eu acredito que não devamos usar assessments que meçam as competências. Em primeiro lugar, porque é coisa demais. Nós não conseguimos chegar a comportamentos específicos quando estamos trabalhando com competências do tipo comunicação. E, além disso, muitas vezes não há boas avaliações de comunicação. Então, é só bom ou ruim, é muito dicótico. Os altos scores são sempre melhores nessas avaliações. E há uma parte de julgamento e, portanto, perdemos a parte da ação. Agora, se nós usarmos assessments de liderança focados em comportamento, nós vamos obter um contexto melhor, comportamento muito mais específico, uma discussão mais rica de como fazer a gestão. Eu vou dar um exemplo que talvez ajude. Na Hogan, nós temos uma escala de ajustes, Adjustment Scale.
probably Se because fôssemos baseados em instead of competência, seria you get a autoconfiança. score back on one that's not a behavior, Ah, you get é competence assessment. It says um assessment you're de not interested competência in vai dizer: working. "Ah, So você não what do tem you do? autoconfiança". E aí, o que So que if você you faz use com an isso, não é? assessment such as Então, se the usamos, adjustment um scale, tipo you de get escala more de ajuste, information. nós obtemos Low mais scores are not informações. necessarily Os better than scores high baixos scores, não they são could be bad for you at necessariamente, both ends. bons ou So if you get a ruins. low adjustment Então, se score, é um score de you find ajuste someone baixo, that's você hardworking, percebe que a pessoa that listens to trabalha feedback and keeps bastante, it really que motivated ouve o to get better. feedback, que está If you get someone with a motivado high para adjustment melhorar. score, Se é the good um news alto is that score you know de probably ajuste, é uma can do pessoa lots of que good percebe a things, competência, but que faz they don't várias know how to coisas listen to boas, feedback. mas não sabe ouvir o So feedback. if you're using a behavior assessment, Quando you get a usamos lot more esses content. You actually get assessments de specific comportamento, nós temos behaviors that you want to a descrição de actions you can take comportamentos e ações que to make podem nos levar a mudanças efetivas, nos tornar melhores so líderes. just suggestions. So use specific measures. Portanto, How do you know if usem your medidas leadership program is específicas. working? Como nós podemos saber se o So I programa de think it's desenvolvimento better de to say liderança you está have one funcionando? and measure actionable goals. É You can importante set ter actionable goals when you're metas, done with the program. de Do they mudança que são passíveis accomplishment de rather than execução, asking how the que lunch são was. acionáveis. Não é para perguntar como era a temperatura da And sala, ou se o almoço estava bom ou não. this is another one, and I keep hammering on this Eu because I sempre don't think very reforço many essa ideia porque eu organizations acredito que evaluate poucas teams in the organizações program. But this one is, avaliam does the as team effectiveness equipes. improve? Então, a That's a sign eficácia of da a leader, equipe, right? do If the time, team is melhorou, better. porque se a equipe funciona melhor é porque tem um And líder then melhor. also another one, of course, another assessment to use E um would outro be a ponto a 360. avaliar é exatamente o So uso das using specific avaliações measures, 360, using usando behavior medidas assess específicas, behavior-based assessment usando versus avaliações competency-based baseadas assessment. em Those are two things that comportamento. you Então, can essas são help coisas fix que the nós focus podemos of the usar program. e que podem nos ajudar a Now, resolver how este do we problema develop leaders? dos programas. How do Agora, things como work? desenvolver os líderes? Tem um monte de coisa quebrada hoje, porque o desenvolvimento de We líderes have a está tendency of, comprometido. I know many of you in this room, and I've Eu listened sei to que lots of muitos professionals aqui, eu já ouvi doing muitos assessments these days profissionais and working fazendo with teams and with avaliações, staff and e advocating for assessments, programs. trabalhando com os The amount programas of de information desenvolvimento, they e a gather and quantidade de are informação required and asked to reunida present e que is deve enormous. ser apresentada é muito Oftentimes, grande. Mas once we muitas identify the vezes, uma leaders, vez identificados os we líderes, know from all of that nós information sabemos, a they partir de differ in todas very essas important ways, informações, right? é que há We use diferenças assessments, we gather importantes. all of Nós this usamos material, os assessments, and then reunimos we as turn around and say, informações okay, e aí here's the paramos e curriculum. pensamos: olha, esse é o We're going to currículo, tá? use Nós teach you vamos financial ensinar control. We're going to aspectos teach you how to have financeiros, better interpersonal skills with como ter individual as stakeholders. That is habilidades easy. universais. You've done Que all the hard work loucura! up Nós front. You fizemos have to todo o look at trabalho de and oftentimes diferenciação, this is nonsense. de detecção de We have diferenças, e a aí usamos o mesmo currículo para but then treinar as we have pessoas. a standard Não faz curriculum. It's sentido. got functional skills. You need to be able to Então read a nós financial temos receipt, um right? You need currículo to teach you básico. cognitive Precisa thinking, and conhecer sometimes you need decision making. a demonstração financeira, You know how to precisa organize and saber como se prioritize and organizar, delegate. como se So we've got priorizar, this image delegar. of Nós temos uma I guess the perfect leader that imagem can do do everything. líder perfeito que consegue fazer Got to have the tudo, soft tudo bem, skills. além de ter If soft you're going skills to do também. the effective Agora, se nós development, queremos ter um desenvolvimento what we really efetivo, need to o do que is temos get que rid of that fazer standard é curriculum. nos livrar You're going desse to have currículo pushback padrão. from executives that have asked you to do it a certain way. Vamos deixar de lado aqueles We're going to executivos continue que to use pediram some que nós methods that will take 2 or 3 fizéssemos isso standard e fazer o quê? Pegar standard areas of the duas programs ou that três áreas turn centrais destes and programas put para que as that pessoas possam and trabalhar work on those nelas, specific individual que elas programs and possam goals that trabalhar com those aquelas individuals metas e have for programas differences, right? individuais de acordo And com as individual diferenças differences, desses if you don't do candidatos. that work up Porque se front, nós não fizermos este and you just trabalho, slide all these people into a standard program, se as you're pessoas going to não spend a lot of entenderem o time, programa, nós a vamos lot of gastar money, muito and you tempo, get to the end muito of the day, dinheiro and e, you're em like, última I análise, don't understand why things didn't change. as coisas não vão mudar. So it is a lot of work up front, but Então, most of the time, exige I think muito a lot of trabalho, organizations are mas doing all muitas that work organizações at the fazem esse individual trabalho de needs. detecção So de necessidades they individuais, should development programs on that. mas acabam não desenvolvendo os programas com essas So then you get this características. far. You've got your individuals Bom, that you're então nós developing. temos os You've got your indivíduos a serem curriculum. desenvolvidos, You nós know what temos you esse want to do. You currículo know a what ser to measure. adaptado, And then nós how do you sabemos o que organize it? medir. Então, agora, como vamos organizar tudo isso? Most of you that if you're working in development or Muitos, even if quando you're working in trabalham an em organization, desenvolvimento ou quando know trabalham numa that lots of organização times que there faz are lots of desenvolvimento, barriers to há programs, muitas even if vezes they're business barreiras aos programs that are programas, not necessarily mesmo what os you're trying to do in a programas de development program. negócio, nem But they start necessariamente out, só they programas de want all of desenvolvimento this de done, liderança. and then you come to them and say, here's our plan, and they
Então, fazemos todo esse trabalho, apresentamos o plano e vão dizer: "Ah, desculpe, nós não temos orçamento, tá? Dá para cortar na metade?". Você mostra tudo, outros dizem: "Sim, vamos fazer". Aí você diz: "Olha, eu preciso de 5 pessoas, 6 horas por mês". "Ah, desculpe, não dá, não vai poder dar 6 horas por mês para fazer isso". Nós nos deparamos com barreiras e eu acredito que hoje de manhã alguém aqui na sala, comentou sobre isso. Muitas vezes nós temos dificuldades nas nossas organizações, porque são as mesmas pessoas pedindo para que os líderes melhorem, mas não resolvendo as barreiras, não tirando as barreiras que impedem que isso aconteça. Portanto, eu acredito que é importante dizer o que vai ser necessário, nós temos que estimar quanto tempo será necessário para este treinamento. E nós temos que sempre ir em frente e mostrar uma, 2 coisas, 2, 3 coisas que mostram realmente resultados. Se pudermos mostrar àqueles a quem nós nos reportamos que fizemos uma coisa que deu certo, eles vão ter realmente evidências para aprovar o orçamento ou mais recursos. É importante também usar o feedback. O feedback, infelizmente, é raro, mas é uma ferramenta importantíssima. Essas são algumas barreiras que nós sempre nos deparamos. Ao item da ambivalência, por exemplo, as pessoas se cansam. Ah, já fiz esse programa, eu já faço isso, mais um programa. O ano passado eu fiz, como me adaptar à mudança, tá? Esse ano é como ser um líder moderno. E as pessoas no próprio programa ficam um pouco mais céticas, cínicas até, né, acho que é mais cínico até do que cético. Então, mudança nesse nível com líderes, como vocês viram nos slides anteriores, é muito difícil, é pesado. Se você pode fazer algumas coisas, se você pegar essa lista e ter essa discussão com o seu CEO, ou o pessoal de RH, quem quer que pede o programa e o relatório, e passe por essas coisas e dizer, então, para a gente atingir a mudança, precisamos de tempo, tanto dinheiro, o que quer que seja, porque nós fazemos isso para viver, mas muitas vezes os C-suite não entendem tudo isso, ou seja, a presidência não entende isso. Você pode falar, essas são as barreiras típicas, você pode me ajudar, porque você não pode retirar as barreiras sozinhos. Então, as mudanças são difíceis o suficiente. Então, as barreiras permanecem na organização. Então, às vezes, você não consegue ver mudança. Então, aprender e desenvolver é difícil. Portanto, a realidade é a seguinte, que a liderança é sobre a equipe e não quem é responsável. Se for feito corretamente, a liderança, o desenvolvimento de liderança está quebrado ou está rompido, mas pode ser consertado. Se você dá um ajuste aqui e ali, você pode resolver. Mas eu acho que se você, com um objetivo em mente, você tem que se lembrar de que é criar uma pessoa que pode criar de forma eficaz e trabalhar com equipe eficaz. Não é apenas uma pessoa. E você precisa usar os assessments que se focam em comportamento em vez de competências grandes, então, assim, coisas grandes que podem ser difíceis e também desenvolvimento de liderança não tem um tamanho único e não serve assim para todos, né? Eu acho que se você for resolver essas coisas, você tem que ser corajoso o suficiente para romper algumas coisas. Você tem que romper daquela definição tradicional de liderança. Então, líderes eficazes têm que criar equipes e as equipes têm que ser mais eficazes e trabalhar melhor. O viés que está no processo de seleção, quando você tem o processo de nomeação na organização, você tem que se afastar disso. E, novamente, eu falei isso algumas vezes, certifique-se que você mede o desempenho da equipe. Será que eles conseguem fazer a equipe melhor? Né? Mas, de novo, é pesado. Então,
Se afaste, assim, desses modelos de competência e tente desenvolver comportamentos, ter foco em comportamento, que é mais importante, e também tente derrubar as barreiras que interferem com o desenvolvimento. Eu acho que devemos fazer uma sessão de perguntas e respostas, ou talvez depois. De qualquer forma, muito obrigada pela sua atenção. Muito obrigado, Wendy. Ouvir essa apresentação pela primeira vez, eu sei quando você explicou isso, eu me lembro quando o Bob veio há uns anos atrás, e na apresentação dele, ele apresentou o resultado de uma pesquisa que 65% dos gestores são incompetentes. Lembre-se do choque com líderes, quando eles ouviram esse tipo de ideia assombrosa de que os gestores e diretores são incompetentes na sua grande maioria. Então, havia muitos motivos de por que isso estava sendo dito. Com a sua apresentação, eu vejo que ainda está, né? A coisa está bem quebrada, um defeito. E, embora nós tenhamos todas essas informações, nós temos dificuldade, nós todos aqui temos dificuldades em convencer e implementar o desenvolvimento de liderança que funciona e faz uma diferença à vida das pessoas que trabalham para esses líderes. Você tem que continuar, mesmo que seja difícil, né? Você tem que achar. Você tem que lutar a luta que é boa. Eu pedi que você ficasse aqui, porque eu gostaria que você apresentasse, eu gostaria de apresentar aqui o nosso próximo convidado. Temos alguma coisa para mim? Are the most consequential and dangerous forces on Earth. Então, são personality psychology is about the nature of human nature. It's about people. cheios de consequência. And wouldn't that be Aqui useful to falamos know? de pessoas. It seems to me, I can't think of a more important problem. Coisa mais importante. Este é o início de todos os podcasts que quem não assistiu, quem não ouviu nenhum ainda, eu recomendo que assistam, né? Que já está no número 89, né? Capítulos, episódios, e todo início do podcast tem esta fala do Dr. Hogan, falando sobre a importância de trabalharmos com pessoas, né? E sobre pessoas, sobre valores das pessoas, valores das organizações, é com muita gratidão que eu convido aqui o Dr. Hogan para nos apresentar a importância de valores para a eficácia organizacional. E agora nós vamos sentar. Okay. Now we're gonna... Oops, let's go there.